agora o Din-Din por Din-Din, o podcast que vai transformar sua vida financeira ajudando a realizar os sonhos. No episódio de hoje, o tema é onde investir em 2022. A chegada de um ano novo é sempre marcado pela procura dos investidores por novas tendências, oportunidades no mercado financeiro. E aí, o que é que a gente espera nesse ano? Todo mundo tem procurado os melhores investimentos, mas essa resposta não é tão simples, porque envolve muitos fatores e alguns até imprevisíveis, como a eleição que nós vamos ter, a eleição presidencial agora entre outubro e novembro, a inflação que a gente veio vivendo, a inflação alta, fechamos 2021 acima da meta, né? Mais de 10%, e a projeção é para que 2022 a meta da inflação seja em torno de 5,09, como foi divulgada no último Boletim Focus, agora do dia 17 de janeiro, pelo Banco Central. A taxa Selic também vem sofrendo muitos aumentos ao longo do ano de 2021, chegando a 9,25% ao ano, e a estimativa é que a gente feche agora 2022 a 11,75%, também com projeções do Boletim Focus. Além das incertezas trazidas, né, por essa pandemia, pela nova variante Ômicron, que está aí com alto índice de contágio. Então, tudo isso é um cenário de muita incerteza para a gente falar um pouquinho sobre quais são os melhores investimentos para 2022. E para eu não falar desse assunto sozinha, eu trouxe um convidado com gabarito muito grande para falar comigo e conversar com vocês, nossos queridos ouvintes, para como a gente vai escolher o melhor investimento ou os melhores investimentos para 2022. E meu convidado é Marcelo Ferreira. Ele é educador financeiro, professor do curso online Adeus Dívidas, da Topo Money Educação Financeira, e é autor de 5 livros em diferentes áreas. Ele é economista de formação, assim como eu, é especialista em gestão empresarial, MBA em gestão de negócios financeiros e mestre em administração. Então, vejam aí como ele tem um gabarito para conversar sobre esse assunto conosco. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Juliana. Boa noite. Sou eu que agradeço o convite e nós todos da Topo Money Educação Financeira agradecemos o convite para conversar com você aqui no podcast de Din-Din por Din-Din. E uma honra, né, estar iniciando essa atividade com você aqui. Mas é isso mesmo que você frisou, né? Nós temos hoje um quadro na economia brasileira com algumas questões a serem superadas, e essas questões elas interferem evidentemente na vida das pessoas e consequentemente nos investimentos que essas pessoas vão fazer, nos investimentos que nós todos vamos fazer. Então é um cenário que requer, como sempre, cuidado, atenção, mas diante do desafio de voltarmos a lidar com a inflação na casa dos 2 dígitos novamente. Pois é, verdade, Marcelo. Mas então, vamos começar nossas perguntas. Eu separei aqui 7 perguntas. Eu espero que dentro do nosso tempo dê para a gente responder todas elas, porque eu acredito que também sejam algumas dúvidas dos nossos ouvintes. E a primeira pergunta é o seguinte: com a taxa Selic a 9,25 e com projeções, como eu falei aqui, dela fechar o ano, né, acima de 11, você acredita que agora é o momento da retomada da renda fixa e que ela seja uma das melhores opções em 2022? Muito bem. Quando a gente fala em renda fixa como opção de investimento, a gente precisa ter em mente não só o cenário econômico, um cenário, como você já frisou, com a Selic a 9,25 ao ano e com perspectivas de chegar a 11,75 ainda em 2022. Essa é uma questão a ser observada, evidentemente. A outra é mais de cunho individual. O que cada um vai fazer com a destinação desses investimentos. Quando a gente fala, por exemplo, do valor que a gente separa para a reserva de emergência, aí não tem outra alternativa, tem que ser renda fixa mesmo, de preferência aquele fundo de investimento mais conservador, com a excelente liquidez, D mais 0, no máximo D mais 1, em que sua preocupação principal não vai ser a rentabilidade, vai ser a segurança e a liquidez, ou seja, a capacidade de você resgatar logo aquele dinheiro, já que ele é uma reserva de emergência, então ele não pode ter muita dificuldade no acesso. Então, para esse recurso, obviamente, é renda fixa mesmo.
Agora, quando a gente fala dos recursos para rentabilizar, para alcançar nossos objetivos, eu acredito que é um momento que dá para intensificar mais esse investimento em renda fixa. Esse movimento ele já vem acontecendo no país e acho que continuará acontecendo, porque à medida que a taxa Selic vai subindo e o Banco Central não tem aliviado a mão nas últimas altas da Selic, tem sido sempre de 1,5 ponto percentual. Então, quando isso vai acontecendo, os ativos, né, os fundos de investimento, títulos de tesouro direto, títulos como privados, né, de banco, CDB e tal, eles acompanham essa evolução da Selic. Então, isso se torna realmente uma possibilidade interessante para as pessoas. No Tesouro Direto, você já vai encontrar títulos prefixados aí com rentabilidade contratada, né, a ser contratada, superior a 10% ao ano, o que no atual cenário não é uma rentabilidade ruim, muito pelo contrário, com o desafio da inflação. Se a inflação permanecer elevada, a tendência é a Selic seguir subindo realmente, talvez até os 11,75 ou mais, mas acredito que diante da retração da atividade econômica no país, a inflação ela deve começar a arrefecer mesmo e chegar àquela previsão de uns 5%, o que faria com que quem tem um título de tesouro direto, por exemplo, a 10%, já estaria muito acima da inflação, estaria com um retorno interessante. Então, eu acho que vale a pena observar com muito cuidado os ativos de renda fixa, principalmente tesouro direto, porque dá para começar a investir nele com R$30, então não precisa muito dinheiro. E os títulos do tipo CDB, né, de bancos, alguns títulos de CDB sendo oferecidos que estão pagando 200% do CDI, que é uma taxa muito próxima da Selic. Então eu acho que é um momento de renda fixa, pode ser utilizada complementando alguma coisa em renda variável, mas sim, é um momento favorável para os ativos de renda fixa. Ah, muito bom, Marcelo. É o que a gente tem ouvido mesmo, né, com esse aumento da Selic. Infelizmente, mesmo com a Selic em alta e alguns investimentos, né, como o CDB e o Tesouro, também tendo uma rentabilidade um pouco maior, como a inflação veio muito alta, a rentabilidade real, em alguns casos, acabaram ficando negativo, né? Como quem deixou dinheiro na poupança, por exemplo, acabou tendo uma rentabilidade real negativa nesse ano de 2021. Né? Então, o CDB, a renda fixa, como você falou, é muito bom para quem está montando a reserva, que você chama reserva de emergência, né? Eu chamo de reserva financeira, porque além da emergência, a gente também pode usar como algumas oportunidades, mas é a mesma reserva, enfim, a mesma finalidade. Mas tem uma outra pergunta que eu acho que é bem legal da gente esclarecer também, é se a renda fixa tem risco. Porque muitas pessoas têm muito receio de investir, né? Assim, no meu trabalho como educadora financeira, eu percebo que tem muita gente querendo começar, mas tem muito medo e às vezes por esse medo deixam o dinheiro parado na conta poupança, não diversificam, né? E acabam tendo uma rentabilidade negativa quando a gente desconta a inflação. Você acha que a renda fixa tem risco, Marcelo? Olha, Juliana, tem. Todo investimento tem risco, tem o seu grau de risco e de diferentes maneiras. Eu até fazer uma menção à apresentação que eu fiz ontem com o pessoal da Universal, e eu cito sempre uma frase do Warren Buffett, que diz que investir não é arriscado. Aliás, do Robert Kiyosaki, perdão, do Pai Rico, Pai Pobre. Investir não é arriscado, arriscado é o investidor. Então, quando a gente toma as decisões sem saber ou sem ter pelo menos uma noção mais clara do que é que a gente está fazendo, isso assume um risco para nós, né? Isso gera um risco para nós. A renda fixa, sim, ela tem risco. Por exemplo, o Tesouro Direto, ele tem o chamado risco de crédito, né? O termo técnico, o default do país, né? Se o governo der um calote, ele afeta o Tesouro Direto. Mas, dentro de uma perspectiva, esse risco de default no Tesouro Direto ele é muito baixo. Por quê? O Tesouro Direto ele representa pouco mais de 1% da dívida pública federal. Então, se o governo federal tiver um dia de dar um calote e se queimar, se comprometer, ele não vai começar pelo Tesouro Direto. Ele vai começar por outras dívidas muito maiores. E aí o Tesouro Direto, como é uma dívida interna, porque é com cidadãos brasileiros, o governo pode rolar
ou seja, pode estender os títulos, né, substituir por títulos mais longos, pode recomprar esses títulos, pode fazer algumas medidas aí para poder lidar com o risco de crédito. Então o risco existe, mas é muito baixo. Os fundos de investimento de banco também têm o seu risco, mas por outro lado, tem o fundo garantidor de crédito, que garante até R$250 mil por CPF e por instituição, então, os riscos existem. Mas eu acho que talvez, não diria nem o risco, mas a certeza maior, as pessoas muitas vezes não fogem dela, que é continuar colocando dinheiro na caderneta de poupança, é como colocar o dinheiro no colchão. Ou seja, você não vai recuperar o que a inflação está corroendo. Há muito tempo isso já acontece. E, no entanto, as pessoas não têm medo desse risco, né? Que não é nem risco, é uma certeza já, dados os resultados dos últimos anos. Então, eu acho que tudo é uma questão de conhecer aquilo em que a gente vai investir. Isso vale para a renda fixa, vale para a renda variável, que tem outros tipos de risco. Mas, sabendo lidar com esses riscos, eu acho que a atividade de investir, ela se torna não 100% segura, porque ela nunca vai ser, mas ela se torna com um nível de segurança bastante elevado. Então, assim, resumindo, sim, a renda fixa tem os seus riscos, mas eu diria bastante reduzidos. Muito bem. Então é isso, gente. Vocês que estão ouvindo a gente, tira esse dinheiro da poupança, vem aprender a investir, né? A gente tem hoje cursos, muito acesso hoje. Eu diria que a educação financeira não está no nível que deveria, né? A gente tem muito mesmo que avançar. Mas hoje, com o advento da internet, das redes sociais, a gente tem falado muito mais sobre esses assuntos, né? Tem sido assuntos muito mais acessíveis à população em geral. Então, buscar mesmo por conhecimento para mitigar esse risco. Mas muito bem, Marcelo, vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Essa daqui eu achei mais complexa, mas vamos lá. O que faz o investimento ser bom? Será que o que é bom para mim é bom para você, né? É bom para o nosso ouvinte? Mas, enfim, o que faz um investimento ser um bom investimento? Pronto. E você já meio que respondeu a pergunta. Assim, esse investimento ele tem que estar direcionado a um planejamento, tem que estar direcionado aos objetivos e a questões muito próprias da pessoa, como perfil de propensão a risco. Então, novamente, recorrendo àquele exemplo, se eu estou pesquisando um investimento para eu formar a reserva financeira, como você chama, ou a reserva de emergência, como a maioria, inclusive, eu tenho chamado, você não pode buscar um fundo de investimento em ações. Você não vai fazer isso colocando dinheiro no day trade lá de mini índice e mini dólar. São operações de altíssimo risco, muito voláteis, então elas não servem para poder fazer essa reserva. Mas, por outro lado, se você vai tentar obter um ganho alto, elevado, com uma parcela pequena do seu patrimônio, como uma forma de dar aquela rentabilizada maior, assumindo um risco sobre uma parcela pequena, aí você pode partir para uma operação de day trade de ações, né, que você compra e vende no mesmo dia, um swing trade com outros ativos da mesma área de renda variável. De repente você pode fazer umas operações com o mercado de opções, ou pensar aí no investimento nas cotas dos fundos de investimento imobiliário, que são interessantes também, tem dado uma boa rentabilidade. Elas não são tão voláteis quanto a ação, então isso dá um pouco mais de segurança. Mas o que vai fazer o investimento ser bom é você entender por que é que você está investindo. Então, se eu estou colocando novamente dinheiro para formar uma reserva, eu tenho um comportamento. O dinheiro que eu vou utilizar para cumprir um objetivo meu de curto prazo, eu vou buscar outros tipos de ativo. O dinheiro para um objetivo de médio prazo, aí eu já tenho que fazer uma composição. E aqueles de longo prazo, aí você parte para outros tipos de composição que podem avançar mais na renda variável, porque qualquer percalço de momento, você tem um espaço de tempo para recuperar. Mas, assim, todos os investimentos podem ser bons, tirando a caderneta de poupança, mas todos os investimentos podem ser bons. Tudo depende de você entender o que você está fazendo. Então, tem uma frase num livro que eu li há alguns anos, um livro que é parceria do Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, com o Donald Trump. Nós queremos que você fique rico.
E tem um conselho do Trump no livro que diz: se você não entendeu, não invista. Então a gente investe naquilo que a gente já entende como é que funciona. E fazendo isso, a gente consegue encaixar tudo no nosso planejamento e conseguimos fazer com que os investimentos sejam bons para nós. Ai, muito bom. Não conheço esse livro, não, mas vou procurar. E depois você vai me dar anotadinho aí esse nome para eu ler também. Pronto. Mas, assim, é verdade. E o que eu costumo dizer também é que depende muito como é que eu digo? Do momento de vida também de cada um, né? Você falou assim, Exato. das metas, dos objetivos de curto, médio, longo prazo. Depende da fase da vida, quando você está, né? É aquela fase de formar reserva, ou talvez já é aquela fase que você já tem sua reserva, mas você tem um sonho da casa própria, enfim. Depende muito do momento da vida. Então, acho que em cada fase da vida a gente pode encontrar um investimento que seja ideal para a gente, que a gente possa chamar de um bom investimento. E tem uma questão que a gente também não abordou aqui, mas que é Sim, importante da gente falar também, que é sobre o perfil do investidor, né? De entender, de isso. conhecer para quem está começando a investir. Tem muita gente que quer esse 2022 tirar o dinheiro da caderneta e investir, ou então nem tem o dinheiro na caderneta, mas quer começar a poupar para investir. É bom, é fundamental, eu diria, entender e conhecer o perfil do investidor, né? Qual é o seu perfil? Será que você é mais conservador, tem uma tendência mais para renda fixa, né? Ou Isso. será que você já é aquele moderado ou arrojado, né? Eu costumo dizer assim, não é via de regra, mas os homens são muito mais arrojados do que as mulheres. As mulheres, na sua grande maioria, elas são mais conservadoras, até chegando ali, né, um pouquinho moderada. Eu sou Isso. mais ou menos nesse perfil aí, de conservadora moderada. Os homens já, né, por si só, já têm essa natureza de correr mais riscos. E os homens jovens, mais ainda. Eu estava lendo uma reportagem bem recente essa semana, dizendo que os jovens têm se arriscado muito nos investimentos de risco, né? Acho que Isso. pelo momento de vida, não sei, né, por essa juventude mesmo, que eles são mais de arriscar, mas tem essa questão, né, Marcelo, do perfil. Sim, com certeza. Os diferentes momentos da vida também influenciam. Como eu até comentei na apresentação ontem lá com a Uninasal, dificilmente a gente vai encontrar numa análise de perfil de investidor digamos, de um pai de família de 50 anos de idade que tem 2 filhos fazendo faculdade e ele paga essas mensalidades. A gente não vai encontrar o mesmo perfil de uma jovem estagiária de 20 anos de idade que, de repente, utiliza o dinheiro do estágio só para as despesas pessoais dela. Tendência é que o primeiro seja mais conservador, pela idade, pelas obrigações que ele tem, e a segunda possa realmente assumir mais riscos. O que não quer dizer que esse perfil mais conservador não possa ter uma parcela em renda variável. Ele não vai poder ter 40%, 50%, mas ali 5%, 7%, ele pode ter. E a mesma coisa, a estagiária jovem, ela, por ser mais agressivo o perfil, ela não precisa ter 70%, 80% na renda variável, ela pode ter aí 20%, 30%, já é um percentual elevado. Eu mesmo, assim, comecei a investir muito focado na renda variável e dos meus recursos que eu penso em utilizar assim, para futuro mesmo, para complemento de aposentadoria, uns 15 anos atrás eu tinha 90-10 em renda variável. Agora já está quase meio a meio, já estou equilibrando, já está quase meio a meio. A meta é trocar aí para um 40-60, 35-65 nos próximos anos. Mas eu fui incorporando muito mais renda fixa nos últimos anos do que renda variável. Ainda que a renda variável eu tenha dificuldade de reduzir a proporção, porque tem tido muita coisa com resultado positivo. Então fica até difícil de reduzir a proporção pelos resultados positivos que tem tido nos últimos anos. Mas é isso, essa questão do perfil, ela é fundamental e todo mundo deve fazer essa pesquisa pelo menos uma vez por ano, porque o perfil ele vai mudando também ao longo do tempo. E outro ponto que eu gosto de citar é que não tem perfil bom nem perfil ruim. Todos os perfis podem chegar nos seus objetivos, agora os caminhos vão ser diferentes. E, consequentemente, um perfil mais agressivo ele abre mão de segurança para tentar andar mais rápido,
O outro perfil conservador, que é o outro extremo, ele vai abrir mão de resultado, de tentar resultado para manter uma certa segurança. Então, sim, cada perfil do seu jeito. O ideal é que cada um ande no seu perfil para investir com tranquilidade, porque investir não deve tirar o sono de ninguém. Com certeza, né? E não deve virar dor de cabeça. Pois Aqui em casa, a gente fez o seguinte, eu e meu esposo. Ele tem um perfil mais, né, arrojado, gosta de investir em ações, enfim. E então a gente dividiu mesmo. Disse, não, então vamos dividir os investimentos. Eu vou ficar mais focado na renda fixa, que é onde eu me sinto mais à vontade, né? Tenho uma carteira de fundo imobiliário, né? isso. Assim, fui ali fazendo uma diversificação e ele com uma carteira mais arrojada. Então como a gente é um casal, que nossas finanças são unidas e a gente faz tudo junto, então a gente optou por assim, ele fica com um percentual da carteira, eu fico com outra, eu vou cuidando de uma, ele vai administrando as outras e aí a gente não, né, todo mundo é feliz. E não, eu não arrisco demais, ele arrisca um pouquinho a mais e vai dando tudo certo. Mas é isso aí. É Deixa um eu ver formato de banco, né, de corretora, uma gestora de renda fixa e um gestor de renda variável. cada um ali no seu quadrado e vai dando Ótimo. certo. É, tá, como a gente está falando um pouquinho de renda variável agora, então a Hum, próxima pergunta é o seguinte: será que é o momento de investir em renda variável? E será que a Bolsa de Valores está barata? O que é que você muito me bem. diz? Olha, eu diria que todo momento é momento de investir em renda variável, salvo quando a gente está num momento assim muito crítico. Exemplo, dois exemplos. Ali por volta de 2008, 2009, quando teve a crise do subprime, aquela foi pesada, aquela crise, e aquela foi a primeira que eu peguei na minha vida mexendo com renda variável. Eu ainda investi em renda variável através de fundo de investimento em ações. E eu vi, na verdade não era nem fundo, era clube de investimento em ações. E eu cheguei a ver o capital ir para menos 45% naquele momento. Aí a decisão que eu tomei foi de aportar mais quando desce, para tentar diminuir o preço médio e pegar o retorno da subida com uma maior quantidade de cotas. E E não deu certo. resgatar tudo no desespero, né? Não realizar Não, o prejuízo, né? isso. Eu tive amigos que resgataram naquele momento, que ficaram, você não vai resgatar, vai botar mais. Eu digo, olha, eu não posso assumir 45% de prejuízo. Então, aí fui acompanhando novamente, né, e acompanhando até as análises, ficava muito claro que era uma questão mais especulativa e mais de uma crise financeira do que das empresas brasileiras terem perdido os fundamentos, terem se tornado empresas ruins. Então eu acreditei e segui colocando dinheiro quando podia, né, o quanto que podia. E deu certo. E o segundo momento também que foi bem complicado, que não é um momento para você entrar numa renda variável, foi durante a pandemia do ano passado, né, naquele começo mesmo de fechamento das atividades, ali por volta de fevereiro, março, que a bolsa caiu, o Ibov caiu de 119 mil e pouco para 61 mil pontos. Foi lá em, acho, março de 2020, né? No Isso. iníciozinho de O 2020. fundo mesmo foi em março de 2020. E, assim, como eu já estava em renda variável e eu ainda utilizava uma abordagem de comprar e guardar ações, quando dava eu ia comprando mais. E eu ficava lamentando, às vezes o capital terminava e a bolsa não parava de cair. E ia ficando mais barato, mais barato. Nesse momento, eu acho que, e assim, é bem assim, uma opinião pessoal, eu acho que não está tão barato. Algumas ações estão, outras não. Por exemplo, Petrobras, eu acho que não está barato nesse momento, na faixa de R$ 31. E digo porque eu operei ela com o mercado de opções, né, combinando com opções, eu operei ela há pouco tempo aí na faixa de R$ 26, R$ 27, já está em 31. Isso tem menos de 6 meses, tem menos de 3 meses, eu acho. Então, houve uma evolução muito grande na ação da Petrobras, e outras ações têm avançado bastante, né? Tiveram uma queda muito grande durante o primeiro semestre de 2021, recuperaram um pouco e agora estão avançando. Então, eu acho que esse conceito de caro e barato vai depender muito de estudar o mercado, começar a conhecer os indicadores, ter o indicador do PL, né, que é o preço sobre o lucro, que ele ajuda a ter uma noção de se a ação está barata em relação ao patrimônio dela. Tem o preço pelo valor, né, por ação também.
Tal. Então, tem outros indicadores que você pode utilizar para ter essa referência. E tem muitos sites em que você pega essa informação sem precisar procurando os balanços e fazendo conta. Tem um site chamado Fundamentos, com U no fim, fundamentos.com.br, que tem esse tipo de informação. Dá para acessar ele rapidamente e ter uma referência, né? Ter pelo menos alguma referência. Mas eu sou bem suspeito para falar de renda variável, porque eu gosto. Já invisto com renda variável desde 2005, então já são quase 20 anos. Primeiro eu comecei de uma forma passiva, só colocando os recursos nos clubes de investimento, nos fundos de investimento em ações. Eu ainda tenho fundo de investimento em ações até hoje. Depois passei a comprar as minhas próprias ações e guardar. E agora eu estou girando um pouco, combinando com o mercado de opções, que eu comecei a estudar em 2020. Aprendi pelo menos o básico, já faço algumas operações mais básicas e agora eu estou tentando separar um tempinho para estudar operações mais avançadas, mais estruturadas, para ter um repertório maior, né? E tentar maximizar os ganhos. Mas assim, eu gosto muito, acho bom. Agora precisa ter um certo sangue frio também para lidar. Por isso que eu digo que não é para todo mundo botar 40%, 50%, 60% do que tem em renda variável, mas começa devagarzinho ali com um lote de ações, ou vai comprando aos poucos as frações do lote ali, até formar um lote, depois vai fazendo aos pouquinhos alguma operação, que tudo dá certo. E ainda falando de renda variável, nós temos os fundos de investimento imobiliários também, que são uma excelente alternativa. Eu também tenho e gosto do que eu estou obtendo com eles. Eu acho, é isso que eu ia falar agora, você falando aí. Eu comecei com os fundos imobiliários, porque eu me sentia mais segura, né? Eu achava que Isso. assim, a volatilidade menor, eu conseguia acompanhar mais. Tem a questão dos dividendos também, né? Que tem uns que são É bons mensal. pagadores de dividendos. Então, eu me senti mais confortável, né? Eu conheci, estudei um pouco, entendi um pouco como funcionava, e foi uma porta de entrada para mim na renda variável, né? Devido ao meu Sim. perfil, foram os fundos imobiliários, né? A gente tem uma pergunta sobre fundo imobiliário aqui. Sim, os fundos imobiliários continuam sendo uma boa opção? Já que a gente já tocou nesse assunto, o que é que você acha? Como é que está o cenário, né, agora para 2022 dos fundos imobiliários? Continuam, sim, sendo uma boa opção. Eles têm esse ponto que você citou do pagamento de proventos, né, de dividendos, que normalmente é relacionado, a depender do fundo, é relacionado até ao aluguel mesmo dos imóveis que estão envolvidos. E aí eu gosto porque tem essa remuneração mensal, isenta de imposto de renda para a pessoa física. E também eu gosto porque eles têm uma volatilidade, e eu li isso hoje num texto no UOL, eles têm uma volatilidade de cerca de 1/3 da volatilidade do Ibovespa, né? O IFIX, que é o índice dentro da bolsa, né, que mede a volatilidade, mede os fatores, né, dos fundos de investimento imobiliários. O IFIX ele tem 1/3 da volatilidade do Ibovespa. Então, o que isso quer dizer? As oscilações são muito menos bruscas. E isso ajuda bastante quem tem menos tolerância ao risco. Ele é meio um híbrido assim com a renda fixa, e tem alguns FI que eu gosto bastante. Tem um que eu gosto bastante que ele é ligado a chamados, é uma chamada FI de papel, né? Que ele é muito ligado com o CRI, com Certificado de Recebíveis Imobiliários. Não é uma recomendação, mas é o FI do Banco Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo. O código é BCRI11. Eu tenho comprado cotas dele com frequência. O yield dele, o dividend yield, o pagamento mensal, ele tem sido sempre superior a 1% ao mês. Já teve um mês aí que foi quase 2%. E, assim, tem remunerado muito bem. Eu tenho gostado. Eu tenho outros 3 FIs também, uma certa quantidade de cotas, ligada a bancos, ligada a outros tipos de ativos. E eu acho que tem formado um retorno muito legal aí. O meu retorno tem sido perto de 1% ao mês com o FI. E eu acho que isso gera uma renda interessante no futuro, né? Quando você tem uma quantidade maior de cotas, você consegue já
eventualmente, se precisar, pagar até alguma conta, se socorrer naquilo ali. Acho que é muito É. importante. Usar o Mas, assim, dividendo, né? O dividendo você isso, usar ou não está precisando, reinveste vai para ir recomprando cotas, isso. crescendo, né? Ali o patrimônio. Isso, Assim, tem algum site? Eu anotei o site que você falou aqui das ações, o Fundamentos. E para isso. fundo imobiliário, você tem algum que possa acompanhar, que você costuma Tem, usar? tem um bem legal, que é o FIIS.com.br. Ah, legal. Esse traz muitas informações. fiis.com.br. Estou anotando que depois vou colocar na Isso. descrição aí. Esse traz muita informação sobre FI. Eu gosto de consultar ele também. E aí, agora sim, eu já estou com 4 FIs na carteira, que eu tenho cotas, eu acho que já está num número interessante. Aí eu só vou comprando mais cotas deles. Tiveram em queda ano passado. 3 deles tiveram quedas assim expressivas, né? Como todo o mercado renda variável ele desceu, eles desceram também muito. Mas não me abalei muito, não, assim, porque eu sei que é mais uma questão de momento. E aí já está voltando, já está recuperando. O BCR11 ele quase não oscilou. Eu fiquei impressionado, assim, que nesse momento de crise ele também movimentou muito pouco para baixo. Para cima também, quando avança, também não é muito, então ele está muito estável. E acho que é interessante, assim, para formar, às vezes, uma reserva, alguma coisa, porque realmente tem mexido pouco. E tem cada vez mais gente entrando no mercado dos FIs. Eu acho que é uma boa alternativa, sim. De repente, é uma porta de entrada, como foi para você, para o mercado de renda variável. Muito bom. Muito bom. Tem uma outra pergunta, que a gente já está chegando no final das nossas perguntas por conta do nosso tempo, mas assim, Sim. quais outros ativos você acha que são interessantes na renda variável, além das ações, né, que são as mais conhecidas, e os fundos Sim, imobiliários, que também estão se tornando mais conhecidos agora? O que é que você acha que tem de mais interessante em renda variável? certo. Eu acho que bem estudado, o mercado de opções também, ele é interessante, principalmente para quem movimenta com ações. É possível obter rentabilidades interessantes nele. Você não precisa colocar uma parcela muito expressiva do seu capital, mas é interessante dar uma estudada, conhecer e fazer as operações também. Acho que é um mercado muito, muito interessante. Dentro da renda variável, o que eu gosto realmente é ações mais opções e fundos de investimento imobiliário. Tem gente que fala de criptomoeda. Criptomoeda eu não conheço o suficiente, assim, não tenho muita informação. Sei que já tem, inclusive, na bolsa ETFs, né, De de criptomoeda, você criptomoedas? não precisa movimentar diretamente, você compra as cotas ali de uma carteira de criptomoedas. Já pensei em fazer o teste, assim, de comprar umas poucas cotas desse ETF aí de criptomoeda, mas para ver o que acontece, porque se fala muito de grandes valorizações, né? Também não sei agora como é que está o momento. O Bitcoin andou caindo bastante, que é o carro-chefe normalmente desses É a ETFs. mais conhecida, né? E a mais... Eu também conheço pouco, apesar de que eu sou muito demandada. Então, eu fui fazer uma palestra, acho que presencial ainda, porque não estava nem naquele pico da Covid, para uma turma de jovens. Eles eram jovens aprendizes e estavam sendo treinados para entrar no banco. E eu fui fazer uma Sim, palestra e a maioria das perguntas era sobre criptomoedas. Então olha você aí. vê como jovem, né, mulheres, homens, mas todos jovens querendo muito saber essa realidade das criptomoedas. Ainda é muito distante para mim, eu conheço muito superficialmente, apesar de que sempre lá no canal, no Instagram, as pessoas me perguntam muito. Então, assim, vou trazer no dia te convido também, Marcelo, para a gente trazer uma pessoa que possa, né, conversar com a gente, falar para o nosso público sobre criptomoedas, porque eu acho que tem muita gente querendo conhecer um pouco mais, querendo investir, Tá ótimo, e a gente precisa investir naquilo que a gente conhece, né? Porque o nosso dinheiro é tá ótimo. suado, a gente trabalha muito para também investir e depois perder tudo. Mas é um tema Exatamente. legal que mais para frente eu quero trazer aqui no nosso podcast. E para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você desse um conselho para quem está pensando em começar a investir esse ano. Ou para aquela pessoa que está com o dinheiro na poupança, ou para quem nunca investiu, mas 2022, assim, não, esse ano eu vou investir o meu dinheiro.
Que conselho você daria para a gente fechar aqui o nosso podcast? Pronto. O principal conselho que eu daria é estudar, procurar conhecer. Tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube, lá da Topo Money, em que eu cito que é o principal, o investimento mais rentável que se pode fazer. Então aproveito até a convidar todo mundo a dar uma acessada lá e conhecer pelo menos esse vídeo, em que eu falo justamente da importância do investimento em informação, em educação, para poder investir. Não tem muito segredo, não. É investir naquilo que a gente já conhece, que a gente já sabe, evitando, né, ou pelo menos sabendo absorver as eventuais dicas que surgem para a gente. Então, quando a gente conhece uma aplicação, a gente sabe se aquela dica procede, se tem sentido, se tem uma possibilidade real de dar certo ou não. Mas não tem outro conselho para esse momento, para quem está pensando em começar a investir, do que realmente investir primeiro em informação. Vai dar uma pesquisada, pesquisa aí alguns cursos mais baratos, mais básicos. Você não precisa começar com um curso avançado em ações. Começa com um curso básico mais baratinho, começa com um curso básico mais baratinho de opções, de FI, de fundo de investimento imobiliário. Eventualmente as corretoras oferecem algumas aulas gratuitas. Então vai fazendo isso, vai fazendo esse investimento para poder você começar com o pé direito, começar sabendo o que está fazendo, e assim você vai aumentar suas chances de obter resultado. Então, mais uma vez, principal investimento que você vai fazer antes de começar a investir é investir em formação. Muito bem, Marcelo. E é isso, gente. Assim, conhecer, né? Segue os nossos canais, o Dindim por Dindim, a Cifrando Educação Financeira, o Topo Money. Marcelo vai falar um pouquinho dos canais dele aqui. Eu vou colocar na descrição também tudinho. Vocês vão clicar lá, vocês vão acessar. Então, a gente dispõe de tempo, né? Assim, com muito prazer, ele aceitou meu convite para a gente conversar para vocês, né? Para vocês que nos ouvem, que nos seguem, aprenderem um pouquinho mais, conhecerem um pouco mais, né? Para todo mundo esse ano de 2022 fazer investimento para realizar muitos sonhos, né? Muitos sonhos, esse é o meu desejo. Tenho certeza que o de Marcelo também. E Marcelo, fala para a gente aí onde é que a gente te encontra, como é que a gente pode te achar aí nas redes sociais. Pronto. Primeiro, agradecer novamente a Juliana, o convite aqui para participar do podcast, né, Dindim por Dindim, foi muito legal. É um tema que, como você falou, Juliana, a gente trata com prazer, com satisfação. É muito legal estar conversando sobre educação financeira de forma geral e também sobre essa área de investimentos. As minhas redes pessoais são 4, né? Eu tenho Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Em todos, o meu login é Marcelo AF de faca 1978. E a Topo Money Educação Financeira também está nas mesmas redes: Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook, @Topo Money em todas elas. Nós temos também o nosso canal do YouTube, né, que é o youtube.com/Topo Money. E lá nos nossos vídeos, no Linktree do Instagram, você vai encontrar o link para o nosso curso Adeus Dívidas. Esse curso também está disponível no nosso site topomoney.com.br. Lá você vai ter acesso a poder adquirir o curso Adeus Dívidas e me permitir ter a chance de orientar você na sua trajetória financeira e acompanhar também com a área de alunos que o curso tem, permite manter um contato mais frequente. Ah, muito bom. Então, não tem como não achar Marcelo nas redes sociais. Eu vou colocar tudo aqui na descrição, né? E assim, uma coisa importante, para começar a investir, não pode ter dívida, né? Ou pelo menos as dívidas têm que estar ali sob controle. Então, olha aí o curso Exato. Adeus Dívidas, né? Para poder colocar as contas em dias e começar a investir. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. E quem sabe a gente vai se ver mais vezes, né? Numa próxima oportunidade, num próximo tema. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigado de novo, Juliana. Quem sabe, próximas oportunidades aí, se Deus quiser. Fico à sua disposição e um abraço a todos. Abraço.